Como Harvest Moon virou uma piada do canal, você se lembra? Bora lá. Harvest Moon em algum momento da vida? Sabe a Não, capacidade que esses jogos pior que eu nunca joguei, mas a minha namorada adora jogo de fazendinha. têm de ser absolutamente apaixonantes? Pois é, durante anos essa série foi sinônimo de conforto e nostalgia para muitos jogadores, mas o que antes era um dos maiores ícones do gênero se tornou, uma piada. Tô triste. Sim, a franquia Harvest Moon que você conhece não é mais a mesma. E isso já tem um bom tempo, o que cria uma enorme confusão na nomenclatura dos jogos. E hoje eu vou te contar como uma briga nos bastidores destruiu uma das franquias mais legais que já existiram. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa aquele like e se inscreve no canal. É muito importante que você deixe o gostei para que os vídeos continuem saindo. Então, se for possível, eu agradeço de coração. Deixa o gosteizinho aí para ajudar. Agora, bora entender essa treta. Pior que eu não conheço nada sobre a franquia, então não sei o quanto que eu vou poder colaborar. O sucesso de Harvest Moon, ou Bokujo Monogatari, como a franquia é conhecida no Japão, que seria algo como Minha História de Fazendeiro. Nos anos 90, a ideia de um jogo focado em cuidar de uma fazenda parecia esquisita. Mas a Natsume, que publicava os jogos no ocidente, acreditou na ideia e, conversando com Yasuhiro Wada, o criador de Harvest Moon, trouxe os jogos para o ocidente. O primeiro jogo lançado em 1996 para o Super Nintendo foi um sucesso modesto. Mas a série começou a ganhar força com Harvest Moon Back to Nature no PlayStation 1 e Harvest Moon Friends of Mineral Town na versão de Game Boy. O Game Boy vendeu muito. Mas que belezura! Esses jogos aperfeiçoaram a fórmula e conquistaram uma legião enorme de fãs. Com o tempo, Harvest Moon evoluiu e trouxe mecânicas novas. Cidades maiores, mais eventos e até a possibilidade de criar a sua própria loja, como lá no A Wonderful Life. Mas depois da época de ouro, os problemas começaram a surgir. A treta entre Natsume e os desenvolvedores japoneses. Se você não sabe, Harvest Moon sempre foi desenvolvido no Japão pela Marvelous e publicado no ocidente pela Natsume. Desenvolver um jogo não é a mesma coisa que publicá-lo. Um exemplo muito simples é os jogos da franquia Dark Souls. Eles são produzidos pela From Software, mas aqui no ocidente são distribuídos pela Bandai. A Bandai não participa do desenvolvimento do jogo, só do marketing dele. Uma publisher não faz só isso. Ela pode fazer marketing, ela pode fazer o port, ela pode fazer trailer, ela pode fazer várias coisas, controle de qualidade, tradução, localização, muita coisa. No futuro vocês vão descobrir algumas surpresas. Marvelous então começou a crescer e decidiu que não precisava mais da Natsume e que ela, Inclusive, pode fazer debugging no jogo, que tá no controle de qualidade, mas mexe, cara, porting é um inferno, que as pessoas não têm noção de como é que é. Então, tem uma série de outras características de atividades que o desenvolvedor não faz, porque é um saco. O desenvolvedor quer fazer jogo. É publisher, pode às vezes financiar o jogo também, ter parte disso, ou ter outros tipos de contrato. ela mesma publicaria seus jogos no ocidente. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Então, em 2014, a Marvelous decidiu assumir o controle total da publicação de seus jogos no ocidente, utilizando sua própria subsidiária de locação e publicação, a Xseed Games. Essa decisão pegou a Natsume de surpresa. Inclusive, existem bastidores de que eles não tinham nenhuma conversa sobre isso, apenas chegou uma carta em um dia. E faz sentido a Natsume ficar chateada, até porque eles haviam ajudado a construir a marca Harvest Moon no ocidente. E é aí que morou o grande problema. O nome Harvest Moon pertencia a Natsume, e agora você tinha uma das suas principais parceiras como inimiga declarada. Depois de ir à justiça e perder, a Marvelous não conseguia mais utilizar o nome Harvest Moon. E sem poder usar o nome, lançou sua nova série chamada Store of Season. Inclusive, se você olhar os últimos jogos, nós teremos algumas novidades, como Pioneers of Olive Town, que é um jogo completamente novo, mas também temos o A Wonderful Life, que era o antigo Harvest Moon, agora um remake. Também temos o Mineral Town, que também é a mesma coisa que o Friends of Mineral Town. Todos eles são remakes com o nome de Store of Season. E enquanto isso, do outro lado da rua, a Natsume, que nunca havia desenvolvido um jogo na vida, decidiu continuar lançando seus próprios Harvest Moons. Só que agora sem nenhuma relação com os criadores originais. E foi aí que a franquia Harvest Moon desceu ladeira abaixo. Em 2017 foi lançado o Harvest Moon Lights of Hope. As notas desse jogo na Steam estão como neutras hoje, mas já foram extremamente Parece jogo de celular, pô. negativas. Ele foi Jogo antigo de celular. melhorando com o tempo, principalmente por conta das DLCs. A principal crítica dos jogadores era o gráfico desatualizado e o estilo visual sem identidade. Mecânicas simplificadas demais, deixando o jogo superficial, e a sensação de jogo feito para mobile, com pouca imersão. Nós jogamos aqui no canal um pouco do Lights of Hope. Eu não acho ele um Harvest Moon terrível, mas com certeza não chega nem aos pés dos jogos da Marvelous. Em 2021 tivemos Harvest Moon Onward. Suas notas na Steam são É engraçado que o povo, vou fazer meu próprio jogo. Aí vê que fazer jogo não é fácil.
Não é só a capacidade técnica que importa, tem vários outros elementos. Negativas. Um dos maiores problemas em OneWorld começa desde o seu visual. Não só dos personagens, do jogo em si, mas principalmente da identidade dele, como a sua Já tá melhor do que o outro, né? logo, por exemplo. Que coisa horrorosa! Sai daí, olha que coisa horrorosa, eu vou parar de filmar que tá tudo errado! Graphic design is my passion, né? Ficou horrível isso aqui, velho. A principal crítica dos jogadores é que era um mundo grande demais, porém absolutamente vazio e sem conteúdo significativo. As mecânicas de agricultura e relação social eram super rasas. Problemas de desenvolvimento e bugs frequentes, como o personagem indo para debaixo do mapa. E eis que em 2023, 2 anos depois, chega Harvest Moon The Winds of Antos. E desses três eu acredito que seja o melhor, alcançando 70% de aprovação na Steam, o que é um grande começo. A principal reclamação dos jogadores é a implementação falha do mundo aberto, com barreiras invisíveis, sistema de energia frustrante, limitando a jogabilidade, aqui no Brasil a ausência completa do português brasileiro, e missões repetitivas e pouco Vá para a entrada da vila de Lectenbury, mas tá traduzido, pô. criativas. Nós também jogamos um pouco do Winds of Antos, eu comprei o jogo no lançamento, e mais uma vez, não chega nem perto do que era Harvest Moon. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Enquanto isso, Star Season manteve a qualidade dos jogos clássicos, expandindo algumas coisas, principalmente em seus remakes, e nos jogos novos, como o próprio Pioneers. Inclusive, pra quem não jogou, é um jogo muito bom, vale super a pena. Ai, que delícia! E pra piorar toda a situação, Stardew Valley surgiu no meio disso tudo também, e simplesmente roubou a coroa de melhor jogo de fazenda, trazendo uma localização em inúmeros idiomas, personagens insanamente carismáticos e muito, mas muito conteúdo. Hoje nós podemos dizer com muita facilidade que Stardew Valley é o jogo definitivo de fazenda. E é engraçado pensar isso, porque o criador de Stardew Valley é um fã de carteirinha de Harvest Moon. Inclusive ele guarda um autógrafo do Yasuhiro Wada, que é o criador da franquia. Quem diria, né, o aluno superando o mestre. O que aconteceu com Harvest Moon é um exemplo de como as Sim, mas agora a franquia é outra, né? O cara tá trabalhando nesse Story of Seasons. E aparentemente não é ruim. Só não ficou tão popular quanto a franquia era antes, com outro nome. decisões erradas podem acabar com uma franquia amada. A Natsume, de certa forma, continua usando o nome para enganar jogadores, enquanto os fãs de verdade migraram pro Story of Season e pro Stardew Valley. Porque no final, o nome Harvest Moon virou sinônimo de decepção. Jogos com orçamento baixo, visuais estranhos e decisões criativas um pouco bizarras. Um triste fim para uma série que já foi referência. Mas claro, nós sabemos que os desenvolvedores de verdade da franquia hoje produzem o Story of Season, então, teoricamente, os jogos ainda existem, só que agora com outro nome. Mesmo assim, Harvest Moon é um nome que tem muito espaço no meu coração, é difícil de desvincular. Mas e você, ainda tem esperança na franquia? Comenta aí seu Harvest Moon favorito e se você já caiu na armadilha dos jogos recentes. Eu já sabia dessa história e comprei de besta. Mas como eu falei pra vocês, eu não achei o Lights of Hope tão ruim assim. E o Winds of Antos, ele só é mecanicamente teleguiado. Você anda pelo jogo como se todo momento ele pegasse na sua mão. Mas visualmente falando, é sim um jogo bonito. Enfim, essa é a história de como o nome de Harvest Moon foi perdido no tempo. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para os conteúdos como esse. Um big beijo no coração de todos vocês. Valeu, falou e até nosso próximo vídeo comentado. Ainda mais antigamente, a interação dessas empresas era muito estranha. Dava muito problema antigamente com o jogo. Não que não dê hoje em dia. Mas antigamente, nem comunicação tinha direito. Muitas vezes, né? O que tem aqui? Só deixou o gameplay. Safado deixou o gameplay pra dar 8 minutos de vídeo, né? Eu nunca fui jogador de jogo de fazenda. O negócio é luta. Mas Harvest Moon era um jogo que eu conhecia, de nome pelo menos, né? E eu realmente estranhei que depois de alguns anos nunca mais ouvi falar. Nem esses da Steam eu ouvi falar. Mas agora tá explicado. O Story of Seasons eu já ouvi falar. Eu achava que era tipo um jogo inspirado por Harvest Moon, mas na verdade é o próprio Harvest Moon, né? O foda é que a empresa que pegou o jogo pra fazer, dá pra ver que os caras foram tipo, ah, é fácil, já temos o nome, já vai dar certo. E aí deu tudo errado, né? Então eles conseguiriam fazer algo legal, mas ia ter que ter muito investimento também.
jogo de fazenda com JRPG igual Harvest Moon, eu nem conheço Harvest Moon. Tipo, eu sei de nome, mas eu não conheço. Nunca joguei, nunca procurei conteúdo sobre. Mas eu acho esse visual legalzinho. Eu acho que o Narrazel curti mais Rune Factory. Eu já vi vários anúncios deles em eventos de jogos, né? Tá no 6, sei lá. Mas eu não aguentaria a parte da fazenda. O que é só bater nos bichos, mas o combate parece estar legalzinho, na verdade. Eu gosto de plataforma, não ironicamente, o jogo que eu tô mais ansioso da Estátua dos Patos. O Nautigiz vai ser bem legal. Tenso, os caras perderam o nome da franquia. Isso é mais comum do que você imagina, tá? A gente viu um vídeo de Guilty Gear agora, mas Guilty Gear também perdeu o nome da franquia. Só que anos atrás, aí sabe o que eles fizeram? Enquanto eles não tinham o nome Guilty Gear, eles fizeram o BlazBlue. BlazBlue é a continuação espiritual de Guilty Gear, porque a Arc System perdeu o nome Guilty Gear. Durante uma década. Aí eles fizeram BlazBlue, que é basicamente Guilty Gear de outra forma. Tem sua própria identidade, história, mas ele segue muito as filosofias de Guilty Gear, né? E aí depois a Arc System conseguiu o Guilty Gear de novo, aí soltou o Xrd. Foi uma confusão, é por causa de outra empresa. Cara, distribuidora ficar com o nome do jogo é um negócio complicado, cara. É um negócio complicado. Porque nunca teve crossover de BlazBlue com Guilty Gear? É porque senão você vai ter que fazer os personagens em pixel art do BlazBlue. Ou, tipo, botar um no outro, o outro no outro. Ou fazer pixel art do Guilty Gear estilo BlazBlue, ou o personagem de BlazBlue no estilo Guilty Gear. Isso é muito caro. E não vale a pena. É por isso. Então, essa parada de nome é complicado. Então, uma pena que a galera do Harvest Moon perdeu o nome do jogo. Mas eles se recuperaram, eu imagino, né? Não talvez 100%, mas alguma coisa. E aí, hoje em dia, com a internet, essas informações vão se disseminar e poucas pessoas vão ser enganadas, né? Mas eu espero que também a quem tem o nome do Harvest Moon agora faça um jogo bom, porque aí todo mundo sai ganhando, pô. O negócio é que muitas vezes essas publicadoras, elas acham que é fácil ou já tem o nome, vai dar certo, contam com o ovo no cu da galinha, né? Aí é foda. Mas eu não tenho muito contato com esse meio, não. Mas eu sei dizer que uma publisher pode salvar um jogo ou destruir um jogo completamente. É foda.